apoiadores aqui da aba RTV. Mas agora nós vamos àquele momento importante, especial, diretamente do Rio Grande do Sul, que deve estar mais frio do que aqui, porque a Jussara mora na beira da praia, né? Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. E boa tarde, boa noite para quem nos ouvir em outro horário. Tá tudo bem, graças a Deus. E talvez até possa perceber, nossos teleouvintes possam perceber que está chovendo muito aqui. Desceu, mas tudo bem, né? Já fazia acho que uns 15 dias. Jussara, a tua imagem está muito escura aí, Jussara. Tem. Isso. Agora eu teria que levantar aqui. Não sei fazer. O Gabriel dá um corte enquanto eu converso aí, tu tenta ligar alguma luz aqui para clarear, que eu não estou te enxergando, só estou te enxergando o contorno aí. Enquanto a Jussara se prepara, nós vamos conversando aqui a respeito de um assunto que nós já tocamos no assunto, né? Sobre a importância de nós militarmos, de nós trabalharmos e defendermos a causa conservadora, defender o voto impresso, defender a anistia destes que foram condenados injustamente, com uma pena absurda de 14, 17 anos, por estar enrolado numa bandeira do Brasil, por estar enrolado com a Bíblia debaixo do braço e sendo taxado como golpistas. Nós não admitimos isso mais. Onde ver os verdadeiros bandidos, os verdadeiros golpistas estão soltos por aí, fazendo todo e qualquer tipo de atrocidade, mentindo, enganando e botando a culpa nos outros, que é uma das características da esquerda, é condenar os outros pelos atos que eles fazem. Eles acusam, condenam os outros pelo aquilo que eles fazem, por aquilo que eles são, né? Porque tem duas maneiras de julgar alguém: por conhecimento de causa ou pelos seus próprios atos. E nós estamos vendo aqui no Brasil que estão julgando pelos seus próprios atos. Tu não rouba, mas ele vai lá e rouba. Condena quem rouba, mas ele rouba. Condena quem mente, mas eles mentem. Nós temos outro vídeo aqui falando sobre Santa Catarina, que eu recebi e achei muito interessante, que o povo está migrando para Santa Catarina porque pelas oportunidades que tem de trabalho e porque aqui, segundo informação, não tem facção. PCC não entra, outros não entram. Por que não entra? Goiás também não entra, porque se entrar lá, a polícia reage de maneira cruel, atirando, matando. Então os bandidos de São Paulo, Rio de Janeiro não vão vir para Santa Catarina e muito menos para Goiás, porque sabem que lá a vida deles é curta, né? No momento que eles irem lá para fazer esse tipo de comportamento, eles não vão arrumar capão para pouso, não. O negócio vai feder para eles, né? O negócio vai complicar para eles. E mais uma vez eu falo, tem dado muita serração aqui no sul de Santa Catarina. Então todo dia de manhã, você que é motorista profissional, você que é motorista, tome cuidado. Tome cuidado, a vida é só uma. Você está com uma família viajando, cuide, ande devagar, preste atenção na sinaleira, não faça loucura, porque essa loucura pode custar a sua vida. Vamos ver se nós conseguimos conversar com a Jussara. Ainda está escuro, mas nós vamos ouvir a sua voz, né? Nem que seja tique nem rádio, né, Jussara? Bem-vindo, Jussara, bom dia. Escuro aqui, a iluminação que eu tenho é essa. Até eu coloquei uma abajur grande aqui, mas não está dando certo, né? Mas assim, estamos começando uma semana, não importa, isso é só um percalço. Isso é quase nada, é absolutamente nada perto dos problemas que nós brasileiros temos hoje e principalmente na quarta-feira. Então, eu vou começar essa semana
com a oração da serenidade, para que todos nós tenhamos aquele poder de concentração, para que a gente aumente a nossa fé, a nossa garra, a nossa coragem e a nossa vontade de vencer essa guerra santa. Então, diz assim a oração da serenidade, que é rezada em todas as reuniões de AA, de NA, no mundo inteiro. Então, porque ela realmente levanta o ânimo. E para mim, depois do Pai Nosso, é a oração mais importante que eu conheço. Então, diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso modificar e sabedoria para distinguir umas das outras. Vale dizer que a gente precisa saber o que a luta na vida da gente que vale a pena ser lutada. Porque quantas vezes nos perdemos pelos descaminhos da ignorância, ou da má vontade, ou sei lá, porque outra fatalidade humana, e nós ficamos assim sem saber o caminho certo, a decisão certa. Então a gente tem que saber aquilo que a gente pode enfrentar, pode lutar, e aquilo que não vale a pena. Isso aí é o que está dizendo: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para distinguir aquilo que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquilo que nós podemos, porque às vezes tem coisas que podem mudar na nossa vida, o reflexo da nossa atuação sobre a sociedade, e a gente não tem coragem para fazer isso. E essa realidade é a realidade da maioria das pessoas, que deixa de agir, deixa de atuar, deixa de fazer, né, o seu trabalho da forma certa, porque tem medo do passo seguinte. Por isso que a gente sempre diz: vamos sair da zona de conforto, vamos usar essa coragem que Deus nos deu e fazer a coisa certa. E depois, a terceira frase é: conceder-nos sabedoria para distinguir uma das outras, quer dizer, para distinguir o que a gente não pode mudar, e sabedoria para a gente distinguir aquilo que a gente pode mudar. Então, para todos nós, uma boa semana, oração da serenidade. Procure no Google, procure em outras informações, porque vale a pena, na hora assim da paura, né, do pânico, a gente fazer essa oração, porque a gente realmente se acalma. Por isso ela se chama oração da serenidade. Pois bem, minha gente, como eu disse, nós estamos vivendo tempos obscuros, não só por causa do clima, mas também porque se abateu sobre o nosso país e vem se abatendo, e a maioria não foi se dando conta, e as coisas aconteceram e nós chegamos nesse ponto. Acabamos, eu digo, em 2022, o Brasil perdeu uma eleição. Perdeu, entre aspas. E agora haverá eleição novamente daqui menos de 2 anos. Não, 1 ano e pouco. Que será no ano de 2026. Eleições gerais, para deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Tudo é muito importante. O movimento conservador, aqui no Litoral Norte, em todas as regiões do Rio Grande do Sul, e com certeza eu posso afirmar que em todo o Brasil, o movimento conservador, abrigados todos nós em algum partido de direita. Porque se alguém não estiver no partido... Oi? Sim, não só o partido, mas como também o candidato. Só que tem uma coisa, gente. Que interessante. Eu vim aqui para esse lugar, eu estou na cozinha. Eu vim aqui para esse lugar por causa da iluminação, que eu entendi que estava precária. Não tem como, eu não tenho cortina aí. Não tem como, porque eu tenho muitas plantas, e aí eu aboli a cortina. Melhorou agora? Melhorou?
Na penumbra. Tá. Não tem. Adilson, eu tenho muitas plantas, então eu não aqui dentro, então eu não posso ter cortina aqui. Então eu vim aqui porque por ignorância achei que a claridade da janela ajudaria. Então tá. Ah, meu Deus do céu. Então tá. Tá bom. Então vamos continuar assim na penumbra, né? Porque já que tem que ser assim, não importa. Como eu acabei de dizer, né? Nós temos que enfrentar as nossas dificuldades, saber a que nós podemos e as que não podemos. Como nós temos assim, esse viés aí para fazer só com o som e sem a imagem belíssima da Jussara Galto, então vou continuar só no som. Fazer o quê? Melhorou? Mama, melhorou aí, porque aqui eu não fiz nada. Entendeu? Vamos ver se tem que. Vamos ver se eu viro para paredes. Quem sabe aqui. É? Olha, tá. Tu quer perfeição, né? Tá certo. E agora? Continua? Posso falar? Tá bom, obrigada. Então, como eu dizia, nós temos que agora saber a luta que nós enfrentaremos. Hoje é segunda, tem hoje, amanhã e quarta-feira ainda, para a gente fazer pressão no Senado, porque a CCJ do Senado votará nesta quarta-feira o projeto que votaria na quarta passada e que era assim, dada como favas contadas, que realmente, estou falando da lei eleitoral, e estavam contando que, com a convicção, a certeza, que era tranquilo, seria uma votação tranquila contra o povo. Quer dizer, aceitando esse novo Código Eleitoral, que não tem o voto impresso, que não tem contagem, e continua tudo igual o que estava antes, né? Então, isso nós não queremos. Por que, Adilson, que nós não queremos? Porque a gente virou, de repente, contra a eleição? Não. É porque nós estamos cansados de enxugar gelo. E se houver uma eleição sem nenhuma alteração na lei eleitoral, podem crer, nem vai ser preciso haver eleição. Porque será mais do mesmo. Nós estaremos votando e o nosso voto não irá para quem nós queremos que vá. Eu preciso que o nosso eleitorado, que os nossos teleouvintes, que eles se capacitem desse entendimento. A eleição é uma coisa séria, a eleição vai nos levar para um futuro melhor ou para um retrocesso que o Brasil nunca viveu, nunca, desde que foi descoberto, porque só se andou para frente, mal ou bem, mas só se andou para frente. E agora, com essa nova lei eleitoral que será votada na quarta-feira na CCJ do Senado, portanto, é para os senadores que vocês têm que se dirigir, vão no Google, peguem informação com alguém que saiba e mandem a sua mensagem. Queremos voto impresso. Queremos contagem pública de votos. Só isso. Queremos voto impresso. Porque graças a essas mensagens, graças a essa menção, não foi votado na quarta passada, porque eles chegaram ao entendimento que não teriam, né, vitória certa e contada como eles imaginavam. Por quê? Porque alguns senadores começaram a se mexer, porque muitos deles precisarão de nós agora nessa eleição do ano que vem. Porque o mandato deles de 8 anos, que já é imenso, sem não entender, sem justificativa, nunca entendi isso, e a maioria das pessoas pensa como eu, mas para muitos o mandato de 8 anos termina em 2026. Então, eles precisarão concorrer novamente, senão não voltarão ao Senado. Isso é óbvio, né? Então, por conta desses aí, vocês vejam, vocês estão lutando como se vocês estivessem numa trincheira, armados até os dentes, metralhadores, sei lá o quê, e soubessem usar esses meios de defesa.
Graças a Deus, nós não estamos em guerra. Na nossa trincheira é de paz, a nossa trincheira é do diálogo, é da conversação, é do entendimento, é o que todos nós queremos, e é o que, para o qual todos nós batalhamos. Então, Adilson, eu peço novamente, se comunique com o Senado. A Majussara Saúde da Altura, o Brasil todo se comunicando, eles nem vão assistir, não vão ver a nossa mensagem. Eles não, porque também não estão lá para isso. Tem pessoas muito bem pagas, tem muitas pessoas para fazerem esse trabalho de assessoria. Mas esses assessores que lerem essas mensagens, ou que nem lerem, tomarem conhecimento qual é a ideia da mensagem, serão os porta-vozes que dirão aos seus senadores, o que o povo quer. É a hora, povo. É a hora da gente se manifestar. É a hora da gente pôr o pé no pescocinho deles. Quer se reeleger o ano que vem? Então vota com o povo. Para, seu senador canalha, de votar contra o povo. Toma vergonha na cara se tu quiser se reeleger, porque senão nós vamos tirá-lo daí. Se vier um pior ou melhor, não sabemos. A gente não tem o dom, né, da profecia. Mas o que vai acontecer é que se você que votar contra o povo agora, não voltará para esse lugar privilegiado que se chama Senado brasileiro, com alto salário, com altas mordomias, altos penduricalhos, e isso ninguém quer perder. Povo, preste atenção, nós somos a força. Mas temos que fazer valer. O que adianta se nós não fizermos valer? Eu já não digo mais, a gente vai virar uma Cuba, uma Venezuela, um outro, qualquer país comunista. Leia A Revolução dos Bichos. Informe-se, tem até no Google, tem até na internet. A Revolução dos Bichos, dão boas risadas, mas depois vão chorar. E vão ver que essa é a nossa realidade. E que só nós, que somos o povo, porque diz na própria Constituição, que já eles não usam mais, mas nós sabemos que existe e usamos, porque o nosso líder nos ensinou a ser rigidamente, nunca sair das 4 linhas. Então, se ela diz que o poder emana do povo, emanar é sair, vir do povo. Quem é o povo brasileiro? Nós. Nós somos o povo brasileiro. Somos nós que estamos agora usando do nosso poder. Nós já colocamos vocês aí. Agora vocês têm que trabalhar por nós, porque a maioria já se vendeu. A maioria não está nem aí. Mas eles querem voltar mesmo assim. Por que ninguém quer perder aquele local maravilhoso, né? Esplendoroso como é o Senado, fisicamente, eu estou falando da República, e mais todas as vantagens, que não são poucas. Todos querem, por mais que se tenha, porque senão alguns ladrões, principalmente aqui no Brasil, e principalmente na alta cúpula do Brasil, já teriam parado de roubar. Porque tem pessoas que já foram condenados por roubo. Não é só o presidente, não é só o desgovernante maior. Foram condenados por roubo. E não assim, dinheirinho, nem dinheiro médio. É dinheirão. São milhões. Estavam cumprindo pena, depois, pelo poder de uma caneta, eles não estão mais cumprindo pena, eles não são mais considerados ladrões por eles mesmos e pela curriola, porque para nós eles continuam sendo ladrões. E esses aí que eu estou falando, esses ladrões da nossa pátria, esses sanguessugas, esses vampiros, eles estão tirando o nosso sangue e continuarão tirando se a eleição se repetir com as urnas eletrônicas, que parece que éramos 3 países no mundo que usávamos urna eletrônica, e agora são 2. E o Brasil é um deles, e o outro é um país assim, ó, de 4º ou 5º mundo. Então, nós não estamos pedindo uma coisa absurda, nós apenas estamos reivindicando um direito que é nosso, de ter condições de escolher quem nos governará, quem falará por nós nas assembleias, no Congresso, né, Câmara e Senado, nos estados através dos governadores e no país através do presidente da República, que é uma coisa que há mais de 2 anos a gente não sabe o que é. Porque nós temos um presidente que luta tanto contra nós, que ele quer destruir o Brasil, ele quer deixar a terra arrasada, ele quer vingança pura
Porque, como eu disse ali um pouquinho atrás, para eles não faz diferença. Já roubaram tanto, mas tanto, que eles teriam que viver 5, 6 novas vidas, morrer, reencarnar, para quem acredita nisso, para poderem usufruir de todo o dinheiro que já nos roubaram. Mas mesmo assim, eles param de roubar? Não, não param, eles continuam. E querem o ano que vem, mais o outro, mais 4 anos de escândalos assim, tipo esse do INSS. O que aconteceu em função desse escândalo do INSS? Absolutamente nada. Nada. Nós sabemos que o irmão do desgovernante desse país é um dos líderes da maior quadrilha que assacou contra os velhinhos desse país, os aposentados desse país, contra nós, que já trabalhamos, já demos todo o nosso suor, todo o nosso esforço, e agora mereceríamos, apesar de ser muito pequena ainda, a aposentadoria, mas merecemos esse mínimo que o Brasil pode nos ofertar agora. Por quê? Por causa dos roubos, por causa dos escândalos. Então, para nós, receber por mês o que eles gastam, sem pena nem dó, numa gorjeta. Porque 1.500, o valor exato eu não sei, porque sempre tem os descontos. Então, por isso aí, que nós estamos recebendo, eles saem de um restaurante dando de gorjeta para o guardador de carro. Isso é uma metáfora, né? Porque eles nem a porta do carro eles abrem. Tem alguém que abra. Então, é nada para eles. É nada. E é tudo o que nós temos para viver durante um mês. E com dignidade, sem roubar que nem eles, e aceitar a vida como ela vier. Então, não esqueçam dessa nossa obrigação, desse nosso compromisso de realmente dar agora assim, ó, aquele empurrão. Porque se não passar essa lei assim como ela está escrita, e se vencer e for aprovado a emenda do senador Magno Malta, que Deus o proteja, ele está doente agora, acho que está operado, não sei se já saiu do hospital, mas é a emenda dele que será a nossa salvação. E se essa emenda não for aprovada, eu não sei o que vai acontecer, porque mudança no Brasil não haverá. Será uma eleição novamente com um meio que pode ser manipulável, e no Brasil nós já temos provas disso. Eu até nem sei por que ainda não tornaram públicas, porque elas existem, já ao longo do tempo já foram mostrando aos poucos. Como nós não vivemos um país livre, evidentemente que não será através de nós que virá à tona, né, todo esse absurdo que fizeram conosco. Mas nós sabemos que fizeram. Então, a maior prova disso é que quando o nosso presidente do nosso coração, aquele que nós elegemos já presidente 2 vezes, quando ele sai à rua, é emocionante. É impossível não vir as lágrimas aos olhos, ver o que a esperança que o povo tem nesse nosso presidente. A vontade de que ele seja novamente presidente. Isso é uma coisa tão pura, é uma coisa tão verdadeira, porque a gente percebe onde que a gente... Que é assim, o melhor termômetro, segundo o meu entendimento, as crianças. Porque as crianças não entendem nada de política, de direita e esquerda, entendem de amor, entendem de bondade, entendem de saber o que presta e o que não presta. É que nem os animais. Os animais também têm esse entendimento, essa capacidade. O ser humano, que também tem, e que deveria ter de uma forma muito mais elaborada, sei lá por que causas, o ser humano esquece disso aí. Mas mesmo assim, a maioria é esmagadora dos adultos que correm atrás do lugar onde estiver o Bolsonaro, para um sorriso, para uma banda, para uma foto, para um toque, quem sabe pegar uma criança no colo, enfim, o que eles puderem fazer para chegar mais perto, para terem uma resposta afetuosa, eles fazem. Agora, o que acontece com o desgovernante do Brasil, esse que dizem que fez a maioria dos votos em 2022? Até fora do país ele é vaiado, apopado, quer dizer, gritam coisas horríveis. O teu lugar é na prisão, o teu lugar se hoje no mundo inteiro ecoam essas frases
E nós vimos agora que o demérito dele é tão grande, a repulsa é tão grande, que ele promoveu uma reunião, a chamada dos BRICS, para condensar o assunto aqui, e nem os principais partícipes dos BRICS apareceram, porque desconsideraram. Ele é um anão diplomático. Ele, né, defeca pela boca toda vez que fala. Ou ele diz palavrões, ou diz coisas completamente inadequadas, ou fala besteiras assim, tipo, come uma jabuticaba, querido, porque aí tu te acalma. Só quem nunca comeu jabuticaba não sabe ou como é bom, que isso, que aquilo. Gente, é presidente de uma nação que tem mais de 200, tem quase 300 milhões de habitantes. Uma nação que tem tudo para ser a maior do mundo, se for bem governada, porque nós temos mais riquezas no solo e no subsolo do que mesmo os grandes países que nós temos hoje, e que estão na nossa frente milhares e milhares de anos-luz. Então, vamos fazer valer o nosso direito, vamos fazer valer a vontade da maioria, não se encolha, não tenha medo, vá em frente, saiba distinguir o que é certo, o que é errado, e saiba tomar a atitude certa, saber por que você está fazendo essa pressão agora, é tudo que nós podemos fazer, porque outra forma seria, todos nós, ou pelo menos assim, 20 ou 30 milhões de pessoas iriam até Brasília, mas a maioria não pode nem andar a 100 quilômetros da sua cidade, porque não tem dinheiro para condução. Então, a gente tem que ficar no recesso da nossa casa, quem está aqui no sul, com todo esse frio, ficar em casa, manuseando o seu telefone ou o seu computador, para fazer valer os nossos direitos. Isso é o que eu desejo para vocês nesta semana, e que quarta-feira, ou quinta, né, porque a votação será na quarta, a gente tenha um discurso só de gratidão, só de agradecimento, porque, por fim, aqueles que estão lá para nos defender e que não nos defendem quase nunca, tomaram a decisão certa pelo menos uma vez na vida. Então, essa é a minha esperança, é por isso que eu bato tanto nessa tecla. E por falar nisso, né, para que a gente consiga relevância, para que a gente consiga aparecendo, que eu possa levar, porque eu estou agradecida também pelas manifestações que eu tive de apoio nos últimos dias, talvez porque eu nem sei o porquê, mas estou ficando surpresa com as manifestações que vêm de fora do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil, dizendo, Jussara, por favor, continua a tua luta, que é a nossa luta, etc., e por aí afora. Não estou dizendo isso por vaidade, eu faço esse trabalho voluntário, mas uma coisa que vocês podem fazer para melhorar esse nosso trabalho é dar seu like positivo, para que haja esse entendimento, que a internet saiba que nós estamos fazendo a coisa certa, que vocês estão gostando. Tem também, roda embaixo da imagem do nosso programa, roda o número do meu Pix. Eu sou voluntária nessa causa, e eu preciso muito que vocês me ajudem. Eu preciso continuar, se vocês quiserem, porque é vocês que mandam, se vocês quiserem, me ajudem, para que eu possa ter essa janela onde eu possa gritar todos os dias ao meio-dia, gritar por mim e por vocês, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Parem para pensar um pouquinho qual é o futuro que terão os nossos netos, bisnetos, filhos, que ainda não nasceram, que vão nascer agora, daqui para frente. Qual é o futuro que eles, vivendo num lugar como na Venezuela, como em Cuba, vocês querem isso para sua prole, para os seus descendentes, para aqueles que a gente ama acima de tudo nesse mundo, abaixo só de Deus? Por favor, né? Não vamos sair dessa luta, e quem não pode fazer o que eu faço, o que eu Adilson, o que outras tantas pessoas fazem, que a gente está se organizando aqui no Litoral Norte de uma forma fantástica. E Deus vai nos ajudar, porque as pessoas estão chegando nesse entendimento. Por quê? Por causa desse discurso que a gente tem. Porque nós trazemos para vocês a verdade, né? Muitas vezes de gratidão, mas na maioria das vezes, infelizmente, de tristeza, de revolta, de compulsão para uma mudança. Eles nos chamam de odientos. Eles dizem que nós temos gabinete do ódio,
nós temos discurso de ódio e que o nosso coração é cheio de ódio. Nananina, não. O nosso coração é cheio de Deus. E onde entra Deus, sai o ódio, sai a raiva. Quem tem ódio é comunista, porque não acredita em Deus. A direita, os conservadores, o povo brasileiro, na sua maioria, é crente, é em Deus. Fervorosos alguns, outros não tanto, mas para todos existe Deus. É muito difícil, eu até nunca vi, uma pessoa diz que, para com isso de falar em Deus, eu não acredito. A não ser que seja comunista. Porque Deus não existe na cartilha deles. Deus é o poder. Eles foram criados do carrapato. Tinha um ditado lá que meu pai falava que carrapato não tem pai. Esse tem... Esses acho que são filhos de carrapato. Até pode ser, né? Porque vive sugando o sangue dos outros, né? Nosso tempo já deu aqui, o Gabriel já está nos cutucando. E sobre o comentário que você fez, eu quero fazer outro comentário. A esquerda consegue milhões na Lei Rouanet para fazer militância política. E os nossos conservadores, para a gente conseguir um patrocínio, é difícil. Porque somos pequenos, mas para nós crescer nós temos que investir. E nós estamos com esse projeto de investimento. Então nós precisamos de patrocinadores para que nós possamos levar essa mensagem mais longe. Tem mais programas que queremos fazer. Mas o preço e outra coisa, todo investimento aqui em publicidade, a empresa está organizada, dá para deduzir no imposto de renda. Em vez de você pagar imposto de renda para eles financiar a Lei Rouanet lá e financiar os roubos, você financia uma empresa, um programa, programas que levam a palavra de Deus, que ensinam o homem a conhecer a verdade, né, que dá discernimento espiritual para entender o que nós estamos vivendo hoje, que é culpa de quem votou nessa gente, e ajuda nós a manter e botar mais programas no ar. Nos polir. Tem pessoas que querem vir trabalhar com nós, mas querem remuneração. E para ter remuneração tem que ter patrocínio. Que nem a Jussara. A Jussara foi jornalista, advogada, vereadora de Porto Alegre, foi ela que criou o PROCON. Posso dizer a tua idade? Claro. Vai fazer 80 anos. Voluntária, porque ela quer lutando pela causa, pelo Brasil, por nós, pelos nossos filhos. Ela podia estar aposentada na beira da praia, que é um paraíso, e está aí lutando, com frio enrolado nas pernas, para poder falar, abrir a minha cabeça e a tua, que nós temos que mudar. O povo de Santa Catarina já mudou. Mas nós estamos instalados em Santa Catarina, mas atingiu o Brasil inteiro e mais de 190 países através das plataformas digitais. Só que tudo isso tem custo. Quanto mais nós tiver para investir, mais longe nós vamos chegar. Mais pessoas nós alcançaremos. E aqui eu sou bem claro, bem branco e bem franco. Lá no Rio Grande do Sul, e aqui também vai ser assim, comunista não tem vez com nós. Comunista não participa aqui. Uma vez fui fazer um programa sobre consciência negra, e aí era para convidar um secretário, que é moreno, mas meu amigo lá, eu não tenho inimizade, eu só não concordo com as ideias do pessoal. E se eu não concordo, para mim não serve assim, para ficar andando de braço dado. Ele mandou uma vereadora do PT. Daí, antes de conversar, eu já disse: tu vai falar sobre consciência negra e verdade, que eu conheço. Tu não vem contar história aí, fazer militância, porque eu desligo a televisão, chamo o comercial e acabou a conversa. Que não era nem para ter vindo aqui. Tu veio em consideração ao secretário, que é meu amigo, um pai que eu tenho um carinho muito grande por ele, para a mãe dele, da família dele, porque eu me dou com todo mundo, eu não sou racista, não sou homofóbico, eu não sou nada, eu me dou bem com todo mundo. Eu sou evangélico. Um dos meus melhores amigos que eu tenho é um padre Jair, que hoje está em Capão da Canoa, meu melhor amigo que eu tenho lá, pastor. Ele, quando vai para Roma, lá tira foto e manda, olha, ele está junto aí brincando, né? Quando fazia as reuniões de liderança religiosa,
tinha café lá na casa paroquial, eu ia, entendeu? Eu era convidado, eu fazia uma festa na nossa igreja evangélica, ele estará lá sentado conosco, sabe? Essa política de boa vizinhança, nós temos que unir num propósito, nós temos dois inimigos. Um é o capeta e o outro é o governo de esquerda. Que a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o demônio, o capeta, veio matar, roubar e destruir. Aí se você olha para a esquerda do Brasil e do mundo, o que eles vão fazer? Matar, roubar e destruir. Então é o símbolo da anarquia, esse tipo de coisa. Que nós, independente da nossa religião, do nosso credo, nós queremos paz, nós queremos alegria, nós queremos viver bem, nós queremos o melhor para a nossa família, o melhor para o nosso país. Porque nós estamos de passagem, eu estou com 59, daqui a pouco eu estou indo embora. Mas eu tenho filho, tenho neto e já tenho bisneto, entendeu? E eu estava conversando isso aqui, e eu tenho a minha avó viva com 96 anos e a minha mãe com 77. Então são 6 gerações. Eu achei que era uma coisa normal achar isso aí. Eu não encontrei nenhuma família que tem 6 gerações vivas. E a minha avó com 96 anos olhou para a menininha, que é uma bisneta que eu tenho, né, dizendo assim, se eu durar até 110 anos é capaz de eu ver a minha mais uma geração ainda. Tamanho é o vigor da minha avó, chamada Sidônia Trespac, em Osório, Rio Grande do Sul. Então a gente faz isso, né, Sara? A gente faz isso por uma causa. Eu tinha um salário de executivo, viajando pelo Brasil, pelo mundo, troquei tudo isso para ser pastor voluntário. Só que nós sermos pastores, ensinarmos a palavra de Deus e não ensinar o cara a botar certo, é você adorar a Deus dentro da igreja e adorar o inimigo na rua. É verdade. Adilson, o nosso tempo está passando. Passou. Nós vamos apanhado, Gabriel. Mais uma coisa, Sara. Amanhã, se Deus quiser. Então tá, obrigado você, desculpa alguma coisa, mas a intenção é só esclarecer, tá? Se eu fizer alguma coisa que eu te desagradar, liga para mim que nós conversamos, a gente se retrata e se acerta, porque eu quero ir para o céu e só tem um, não tem dois, ou eu ou tu. Então vamos nos unir aqui nessa terra para chegar junto lá em cima. Um grande abraço, fique na paz e até amanhã, o próximo programa Litoral Meio-Dia, e eu volto às 9, o programa Desperta. Já passou o nosso tempo, até lá então.